Bem, ela não começou com a política, né? Ela começou com os estudos filosóficos e eu fui acompanhando um pouco a desconstrução, né, que eu queria fazer consigo mesmo. Filosofia, eu fiz um seminário, eu era seminarista católico, e aí eu estava estudando filosofia, eu fui vendo as mentiras e as incoerências de tudo que eu tinha aprendido, né? Então, começou em 2008. Começou em 2008, aí eu estudei de 2008 a 2011, e depois eu fui para os Estados Unidos como seminarista fazer teologia. Então, nesse período, foi o período que eu mais estudei, até que eu consegui ver que, de fato, muita coisa que tinham me ensinado era mentira, ou então uma desconstrução, ou faltava com informações verídicas, ou então era um emaranhado de verdade, sabe? Desordenadamente. O que é que te ensinaram errado? Bem, me ensinaram errado que o Brasil vive um Estado democrático de direito. Me ensinaram que a esquerda era a única opção para poder cuidar dos mais pobres e se preocupar com eles. Me ensinaram que o aumento do Estado é uma solução maravilhosa, como se o Estado fosse uma mamãe linda que cuidaria de todo mundo e que se o mercado tivesse livre, a coisa seria como os americanos que dominam o mundo todo. Então, com o tempo, eu fui vendo que não. Eu fiz trabalho social dentro do Complexo da Maré. E lá o livre mercado funciona, entendeu? Porque eles têm poucos impostos e se enriquecem mais, quanto mais trabalho eles fazem. Então, eu fui vendo que várias mentiras, tanto econômicas como socioculturais e políticas, eu fui vendo que eu estava sendo manipulado o tempo todo. Como, por exemplo, eu estou morando em Bento Gonçalves. Na torre daquela igrejinha lá, tinham 12 armas, 12 fuzis, que eram dos membros do Partido Comunista Chinês antes de 64. Naquela igrejinha lá. Então eu fui... Entendi. Explica essa história direito. Desde quando que estavam lá esses fuzis? Em Bento Gonçalves, antes de 64, tinha um grupo que era do Partido Comunista Chinês. E as armas estavam na torre da igreja principal da cidade, na igreja de Santo Antônio. Então, assim, eles mentiram tudo para mim sobre 64. Independente de apoiar o exército ou não, apoiar a ditadura militar, na verdade, regime, né? Independente de apoiar o regime, ou se o regime iniciou bem, depois errou, etc. Não importa. O que importa é que nós tínhamos comunistas armados em todo o Brasil e ninguém nunca me falou isso. Entendeu? Todo mundo só falou assim, que os militares chegaram e dominaram a porra toda, que era extrema-direita, etc, etc. Então, na escola eu aprendi isso. Tanto é que com 15 anos de idade, no meu segundo grau, lá na Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, lá em São Cristóvão, eu estava lá com o pessoal do PSTU, brigando por passe livre, na Rio Branco, entendeu? Quebrando a porra toda, sem saber nem nada por que eu estava ali. Então, com o tempo, eu fui aprendendo que eles me manipularam. Né? Por que tiraram os bons estudos da minha escola? Por que em filosofia, em vez de eu aprender Sócrates, Aristóteles e Platão, eu ficava fazendo meditações, entendeu? Por que em história, em vez de estudar vários autores distintos, eu só estudava autores que falavam de opressão, de que o povo sofrido, proletariado, era manipulado e papapá, papapá? Por que eu não aprendia outros autores, né? Então, nesse período meu de estudo filosófico, foi quando eu vi que eu precisava atuar de alguma maneira na política, mas não como candidato, porque isso eu não pretendo de jeito nenhum. E qual foi o momento da sua virada, assim, quando que o encanto quebrou? Quando que um canto quebrou? Foi realmente quando eu, nesse período... Porque antes de ser seminarista, eu cuidava de moradores de rua durante 6 anos. Ali foi o momento que eu vi que mentiram muito para mim. Porque eu estava cuidando dos pobres, sem receber nada, nenhum centavo durante 6 anos, né? E odiava o socialismo. Então, nesse momento, o encanto quebrou totalmente. Que eu pude ver que é possível se preocupar com as pessoas mais sofridas, sem precisar de levantar uma bandeira com a foice e o martelo. Antes eu achava que existiam dois lados, até que eu fui estudar que o primeiro partido social-democrata foi criado na Rússia, pela KGB. Até que eu fui aprendendo que... Eu não conheço, não entendi. Para que eles criaram? Eles criaram para inventar a oposição. Quem inventou esquerda e direita foram os comunistas. Eles é que criaram. É óbvio que na Revolução Francesa eles criaram essa tal da direita, né? Mas foi a própria Rússia que conseguiu polarizar isso de uma maneira perfeita. Para manter-me no poder, eu vou criar uma oposição que nunca vai ser oposição de verdade para mim, entendeu?
E isso reflete na política hoje internacional. Você tem o partido que ganhou lá na Alemanha, não se diz, ele não se coloca naquele padrãozinho de direita, sabe, o politicamente correto. Não, ele chuta o balde e ganhou. Ele é o quê? Ele defende o país. Porque quando alguém me pergunta assim, você é de direita, você é de esquerda, é óbvio que, num discurso geral, para as pessoas, eu sempre explico, direita, lógico, sou de direita. Mas, no âmago, eu sempre falo assim, eu defendo o meu país e minha nação, ponto final. Não preciso ser de esquerda ou direita para defender meu país. Eu não preciso ser de um partido ou de uma ideologia política para poder defender as bandeiras do meu país, verde e amarelo. Eu faço questão de ensinar para as pessoas. Quando eu pergunto assim, desculpa mudar um pouco o quadro aqui, quais são as origens da cor verde e amarela? O ouro e a mata. Beleza. O losango da nossa bandeira vem da família de Habsburgo, por causa da Imperatriz Leopoldinense. E o verde vem da família de Bragança. As cores da nossa bandeira também foram mentidas para nós. As cores da nossa bandeira, as cores da nossa história, da nossa identidade, vêm de duas famílias. Vêm de duas dinastias. Então, esse emaranhado de mentiras que foram criando e foram propagando, criando, como se fosse essa espiral do silêncio, né? Ela me fez falar assim, não, chega, basta. Eu estou cansado disso e preciso falar. Eu não posso mais ficar com isso guardado só para mim nos meus livrinhos, nos meus estudos. Né? Essa camisa que você está usando aí, o que está escrito aí? Essa camisa aqui apoia um amigo meu, que a Kombi dele foi depredada e foi pichada na campanha de 2014. Ela está escrito assim, não coma... não compre aqui. Ele fala mal de petista. Aí eles picharam a Kombi dele e quebraram a Kombi dele. Aí a gente fez uma campanha, na época eu pedi ao professor Olavo de Carvalho para divulgar. Eu não sei nem quem fez, assim, eu só dei a ideia de fazer... Coxinhas opressoras. Isso, aí depois fizeram a camisa, na verdade, aí o pessoal me deu de presente, eu gostei, eu sempre uso ela. Para dar apoio, Idacildo, ele sofreu esse problema, porque você imagina, era um pobre trabalhador que queria ter o dinheirinho dele lá com a combizinha vendendo coxinhas, salgados e refrigerante. Só que os caras, porque ele falava mal de petista, então eles fizeram isso com a Kombi dele. Foi com a criação do meu canal, né, no YouTube, Terça Livre. Terça Livre começou muito despretensioso. Que ano foi isso? Foi em novembro de 2014. Nós começamos só para desmentir várias informações que eram soltadas na grande mídia. Né? Então a gente chegava ali e fazia como se fosse um painel, desmentindo notícia por notícia, frase por frase, mostrando as incoerências, as contradições. E aí o canal começou só com esses hangouts semanais, somente na terça. Quando eu abri o leque, porque eu queria ter vários programas dentro do canal, eu não queria que o canal fosse meu, eu queria que o canal fosse uma ferramenta, uma janela para divulgar boas ideias. Então foi aí que a gente começou a acrescentar programas e hoje o Terça Livre tem um programa internacional chamado Update Brasil, onde eu já entrevistei 2 agentes da CIA, uma candidata ao Congresso americano, uma jornalista da CNN e mais de 15 autores de livros americanos. Então foi isso que fez bombar. Assim. Mas esse canal ele tem uma atuação direta contra o governo, contra a Dilma, ele foi criado contra o PT? O canal vai além disso. O canal não é só para ir contra o Foro de São Paulo, não é só para ir contra o PT, não é só para ir contra o comunismo, mas para exaltar a boa e alta cultura. Então nós temos programas que são de música, nós temos programas que falam de literatura, que nós entendemos que seja o problema principal. Por mais que você coloque o melhor presidente do mundo hoje no Brasil, os comunistas dominam todas as escolas de pedagogia, eles dominam todas as universidades, eles são os reitores das nossas universidades, eles são os editores dos jornais. Então, por mais que você colocasse Jesus Cristo, nosso Senhor, como presidente do Brasil, ou como rei da monarquia brasileira, se fosse um homem divino e humano, a mídia estaria ali na mão deles e eles ficariam massacrando esse homem de dia e de noite. Então, o Terça Livre ele quer ir muito além da política. Nós enxergamos que a política é a cereja do bolo e que a camada principal e mais forte do comunismo são os sovietes, né, que são essas comunidades eclesiais de base, criadas pela CNBB, são essas associações de moradores, esses grupos que existem em vários bairros e vários municípios,
como a CUT, MST, etc. Então, para nós, essa camada é onde vive o comunismo. E ele não pode morrer enquanto existir esse grupo. E o que é o comunismo exatamente? Em 2000 e que ano que a gente está? 16. Porque o comunismo já vem Sim. se desdobrando há um século, né? Ele se repagina porque ele é uma psicopatia, né? Você acha que é uma psicopatia? Claro, quadro clínico, né? Descreve para mim como é que é essa psicopatia. É uma luta pelo poder, pelo poder, sem nenhuma agenda. O comunismo não é uma ideologia. O comunismo ele se reveste da ideologia que for contrária à massa. A ideologia que for contrária àquela população. Por exemplo, no Brasil a maioria são cristãos. Então ele vai lá, veste a camisetinha do cristianismo, mas fala que eles são teologia da libertação. Né? Eles querem cuidar do pobre, mas querem fazer isso sob viés marxista. Aqui no Brasil, como o homossexualismo é criticado, não no sentido de escolha sexual, mas como imposição, porque o homossexualismo e o gaysismo são duas coisas distintas. Um é a ideologia política, outro é uma opção sexual. Essa pessoa pode fazer a opção sexual dela. O que ela não pode fazer é disso uma ideologia política para poder impor essa opção a todos. Ou impedir que hajam críticas. Se alguém que vier criticar o fato de eu querer ter uma mulher e me casar com ela e ter vários filhos, a pessoa é livre, não é? No Brasil, para me criticar. Então, eu posso ser livre para criticar quem fez a opção sexual. Eu tenho o Clóvis, né, que é o Smith Reis, ele tem um canal no Facebook, ele é homossexual, e eu vivo zoando com ele. Eu falo assim, pô, tinha que ser viadinho mesmo, né? Isso é a brincadeira, entendeu? Assim como ele pode virar para mim e falar assim, é tu com mulher mesmo, tá vendo? Por isso que tu tá falando essas merdas. Falta essa liberdade natural de poder brincar e conversar e não levar isso como racismo ou homofobia, coisa do tipo. Você acha que o comunismo, então, ele está necessariamente ligado a uma estrutura ditatorial? Absolutamente. Todas as maiores carnificinas que houveram nos últimos séculos da história da humanidade foram feitas sob a bandeira do comunismo. Né? Em Holodomor, por exemplo, ninguém fala, foram 7 milhões de mortos no único inverno, quando Stalin tirou todos os grãos daquele povo. Né? Aquela expressão comunista como criancinha, sabe de onde vem? Holodomor, as mães tinham que comer a placenta para poder sobreviver. Eu não conheço esse massacre. Na Ucrânia. Em que ano foi isso? 1936 a 37. Foi o inverno entre 36 e 37. Assim como a Guerra Cristera, ninguém fala. O presidente Plutarco Elias Calles, no México, por exemplo, uma guerra que durou entre 1926 e 1929, eles enforcaram uma criança em cada poste, só porque eles eram coroinhas e estavam ajudando na missa. Matavam os padres fuzilados de costas, enforcavam os padres quando eles subiam no púlpito. E mais contemporâneo, assim, a China hoje em dia, por exemplo? Acho que a China é comunista? Absolutamente. É capitalista? Não, comunista. É? Totalmente. Porque eles são o dono do mercado de lá. Porque vai conversar com qualquer investidor de futebol, ver o que ele vai falar para você. Não, a gente tem que pedir primeiro a permissão do partido para depois investir. Qualquer investidor de futebol sabe disso. Então você acha que o modelo do comunismo é a China, que é o total domínio da Não. economia? Não. O comunismo não tem um modelo. É uma psicopatia. Ele se reveste do que ele quiser. O Jean Willis coloca a camisa do Che Guevara. Che Guevara decepava homossexual, velho. Decepava? Sim. Não sabia disso. Pois é. Por quê? Porque ele era maluco, ele era psicopata, ele era socialista, porra. Então, assim, na Rússia, eles não permitem qualquer resquício de homossexualismo porque eles sabem que isso enfraquece as Forças Armadas. Então, eles têm uma agenda fortíssima contra o homossexualismo sob a bandeira de defender a família. Furada, mentira. Porque eles sabem que, ad extra, eles têm que fazer uma agenda. Intramuros, eles têm que fazer uma outra agenda. E aí vale a pena quem quiser assistir depois o vídeo do Yuri Bezmenov, que é ex-membro da KGB. Onde ele fala de toda essa estratégia comunista. Né? Eles jogam uma agenda para fora e internamente eles jogam outra. Você já viu o Jean Willis visitando Cuba? Não. Pois é, né? Não, ele não vai, ele não é maluco. Porque o homossexual em Cuba também não pode? De jeito nenhum. E o comunismo é contra a diversidade sexual? Não é isso. O comunismo, ele sabe o que enfraquece um povo e o que fortalece um povo. Entendeu? O que fortalece? A família. A diversidade sexual também. O que seria a diversidade homossexual? Não, sexual, de uma sua livre opção. Você poder fazer o que você quiser. Isso é isso. Se isso fortalece um povo? É. Não, eu digo, nos Estados Unidos você pode ser o que você quiser.
Sim, claro. Pode ser travesti, transexual, Sim. transgênero. Mas, por exemplo, em Ferndale, eu morei lá, em Michigan. Tem bastante homossexual. Nenhum deles ataca a família. Todo mundo respeita o Sim. cada lado. Sim. Na verdade, tinha homossexual que falava até mais grosso do que eu. Então você acha que a sociedade ideal é o respeito mútuo? O que seria esse? O amor pela verdade. Principalmente. Porque um respeito mútuo é muito genérico. Por exemplo, quando alguém fala assim, você tem que respeitar o discurso do outro. Tá, o que você faria quando você visse o Hitler falando? Não respeita, deixa ele falar? Eu não deixaria. Tem um limite. Oh, com certeza. Um assalto, né? O Brasil foi assaltado economicamente, moralmente, politicamente. Ah, uma das coisas que eu vejo que foi favorável com todo esse desmando do PT, eu acredito hoje que o brasileiro não quer mais terceirizar a política. Ele não quer mais fazer assim, ó, essa responsabilidade constituinte fica aí com você, que é o constituído, e eu vou cuidar da minha vidinha. Aí você faz lá e eu faço cá. Eu acho que o brasileiro não quer mais isso. A responsabilidade constituinte é minha, e eu não vou deixar mais que o poder constituído seja colocado num pedestal e eu tenho que ficar fazendo E eu acho que isso comunga mesmo de galera que é de esquerda, entendeu? Eu acho que o pessoal eles vão gostar de saber, olha, nós temos o poder constituinte. Seja lá quem for que estiver lá. Nós temos que ditá-lo, o que ele tem que fazer, não o contrário, entendeu? Eu acho que esse despertar foi o que mais motivou 2013, 2014, 2015 e levou a galera para as ruas em 2016. Isso é um paradigma totalmente novo, né, para o Brasil, né? Nunca tinha tido esse tipo de manifestação na história, né? Totalmente, porque o primeiro golpe militar que nós sofremos em 1989 foi sem apoio popular. Qual? Quando tiraram a monarquia e instauraram a república sem apoio popular. É 89. É? 889. 1889. Eu falei 1900? Não. Ah, tá. Esse aqui, foi um golpe. Claro. O exército chegou e botou a família real para correr, com economia boa, estradas férreas pelo país. O Brasil foi um dos primeiros países a ter o telefone. O príncipe tinha telefone, ele conseguiu ter, ele era amigo, inclusive, de Graham-Bell, e nós trouxemos as múmias originais para cá. Historicamente, nós éramos um país maravilhoso. Você assiste depois Rio 1936 no YouTube, é óbvio que nós estamos falando aí de quase 40 anos depois do fim da monarquia, mas o Rio de Janeiro era conhecido como a Nova Paris. O Teatro Municipal é uma réplica do Teatro Municipal de Paris. O Brasil era um país muito respeitado. A nossa marinha, ela era a segunda maior do mundo. Nós tínhamos uma força bélica, cultural, política, econômica. O Brasil tinha tudo para ser, inclusive, superior aos Estados Unidos hoje em dia. O que você acha que tem de bom na esquerda que dá para aproveitar para um projeto de país, um futuro projeto? Bem, como professor de filosofia, o mal não é uma coisa. O mal é um parasita. Ele se aloja no bem. Então, dizer o que de bom tem na esquerda, eu vou ter que pegar o que de bom tem desse parasita. Nada. Arranca. Não tem nada de bom na esquerda. Ah, mas quando eles falam de cuidar dos pobres, mas quem disse que isso é deles? Entendeu? Quem diz que se preocupar com as pessoas mais sofridas é deles? Não é, eles se apropriam desse discurso e colocam um parasita deles. Então, nada na esquerda é bom. Mas a definição de mal precisa ser bem explicada. O mal não é uma coisa. O mal é uma privação de bem. É como eu falar assim, essa cadeira não tem asas, é uma privação, certo? Isso é um mal para a cadeira? Não. Por quê? Porque não faz parte da finalidade da cadeira voar. Então, essa privação de mal específico desse ente não tem problema nenhum. Agora, para um avião não ter asas nenhuma, é um mal? Óbvio, porque ele precisa disso. Então, para uma nação crescer, ela precisa da esquerda? Não, arranca. Não tem nada de utilidade na esquerda. Porque aquilo que eles dizem que são deles, existia antes deles. Então, o cuidado com os pobres, a preocupação com as pessoas mais sofridas. Entendeu? Mesmo em países monárquicos católicos, você tinha grandes oradores que falavam, vocês estão esquecendo dos mais pobres, dos mais sofridos. E eles eram esquerdistas?
Fala sério, né? Eles nunca deram o Estado como solução. Eles nunca deram a revolução armada do proletariado como solução. E pelo contrário, eles usavam a educação, a formação, o combate intelectual como ferramenta. Mas nunca uma revolução armada contra um poder constituído. Qual o sistema político ideal para você? Assim, os Estados Unidos seria um modelo? Aquele que se identifica com o seu povo. A monarquia não funcionaria nos Estados Unidos. Funcionaria muito bem no Brasil, acredito. Porque foi um período interrompido sem apoio popular. Então, o presidencialismo federalista com os estados independentes nos Estados Unidos funciona que é uma beleza. Né? É óbvio que você vê que os Estados Unidos têm vários problemas, mas todos os problemas que os Estados Unidos têm foi a infidelidade à própria Constituição e o aumento do poder do Estado federal, ou seja, dando mais poder ao presidente. Mas o monarquismo é o Estado absoluto, não? Não. A monarquia, você tem ramos de monarquia. A monarquia absolutista, ela só existiu dentro dos países protestantes. E só um rei espanhol fez isso, mas foi criticado pelo Papa na época. Mas a monarquia... É que não dá para ver a monarquia como o século XVII. Entendeu? Todo mundo de peruquinha e tal, aquela arminha que vai até aqui, sabe aquela coisa assim, senhor, não, senhor. A monarquia não é isso, é bem pelo contrário. É um parlamentarismo? Tipo, sim, a monarquia é um poder que modera os três poderes. Por exemplo, na Austrália, o Congresso foi dissolvido 2 semanas atrás. No Brasil, a gente tem quase que morrer na rua para tentar, pelo menos, que o Congresso faça o que o povo quer. Se tivesse um poder moderador e ele ouvisse o poder da rua, o Congresso seria dissolvido, novas eleições. Todo mundo fora, bota todos os novos dentro. Então, o poder moderador é muito melhor. Na Austrália, qual o sistema? Eles são da coroa inglesa. É mesmo da coroa inglesa? Sim, Austrália e Canadá. Aí você tem o premier lá. Porque a distinção entre chefe de Estado e chefe de governo é muito importante. E é importante que o chefe de Estado ele não seja partidário. Daí que a monarquia ela funciona em mais vantagem, ela funciona com uma margem de vantagem muito maior do que o presidencialismo. Porque para o presidencialismo funcionar bem, só como nos Estados Unidos, quando você coloca... Porque os Estados Unidos, se você parar para pensar, são 50 países unidos pela língua, pela moeda e pelas armas. Porque o exército defende os 50. Mas só que se, por exemplo, nos Estados Unidos a polícia não é militar, ela é civil, ela é daquele estado ali. Então, por que a polícia é daquele estado ali? Se aquele estado ali precisar de sair da federação, ele pode se armar e defender-se belicamente. Isso é uma maneira de inibir o poder do Estado. O sistema ideal que você me perguntaria, para mim o sistema ideal é um sistema onde o poder constituinte manda e o poder constituinte é obedecido. Simples assim, sabe? Presidencialismo. Não somente. Por exemplo, Liechtenstein, o rei, o príncipe falou, olha, nós vamos fazer aqui um referendo sobre o aborto. Se o referendo for favorável ao aborto, eu renuncio ao trono e vocês escolhem qualquer sistema de governo. Qual foi a resposta? Eles não quiseram aborto. E o príncipe permaneceu. Tem que ser assim, o poder constituinte. Foi o povo que escolheu isso. Mas no caso do Brasil, a gente vai continuar com esse sistema, pelo que a gente pode observar. Parece que o presidencialismo vai ser difícil de mudar numa reforma política e tal. Cara, se tu falasse para mim, há 2 anos atrás, que todo mundo estaria na rua falando as palavras comunismo, socialismo contra PT, eu diria que você era louco. Eu não duvido de mais nada no Brasil. Você está trabalhando para que direção, assim, sua vontade, o seu impulso? Que o poder constituinte escolha aquilo que é melhor para si. E eu acredito muito que se a informação chegar até as pessoas, elas vão saber escolher o que é melhor para elas. Eu acredito muito que a sociedade civil organizada por si só sabe cuidar do próprio país, da própria nação, do próprio bairro, da própria escola. Porque essa coisa dos deputados, a gente estava lendo uma informação ontem que apenas 36 foram eleitos, né? O resto tudo veio no rabo, né? Teriam que ser deputados distritais, talvez, né? Sim, isso seria muito bom. Existem várias coisas que precisam ser feitas, né? Sempre voltadas para a descentralização do poder.
como o recall americano, né, que se espalhou pelo mundo todo. E você poderia destituir um prefeito. Sabe? Um ano o cara foi eleito. Um ano ele não fez nada do que deveria. Cai fora. Sai daqui. Todo mundo ia trabalhar. Você sabe o que o trabalho no Brasil? As pessoas falam assim, nos Estados Unidos as coisas funcionam, aqui não. Direito trabalhista, que é uma maravilha, que depois de algum tempo o empregado não pode te mandar embora, senão ele vai ter que gastar mais dinheiro. Nos Estados Unidos, se você não trabalhar bem, você pode ter 60 anos de empresa, tu vaza. E o funcionalismo público, então, é pior ainda. Exatamente. Lá nos Estados Unidos tem funcionalismo também? Agora está tendo. Porque eles estão caindo, né? Estão pendendo para essa esquerda. Essa crença no Estado, né? Eu avalio assim, a minha sensação é que houve um crescendo até o impeachment, né? Houve um esforço enorme, né? Todos trabalharam muito, muito duro para que isso acontecesse e, de certa maneira, é meio como se você furasse um balão, né? Esse esforço é quase uma mudança de ciclo, né? Acho que acabou um ciclo com o impeachment. Como é que você vê esse processo? Acha que vai começar um novo ciclo? Quais são as bandeiras? Eu acredito que foi como conseguir um furinho numa barragem de um rio muito grande. Agora vai ser mais silencioso, mas quando estalar tudo e abrir, sai de perto. Eu acho que a barragem já abriu. Ainda não. Acho que tirar ela já foi. Sim, mas é por isso que eu estou falando. É tirar um pedacinho. A hora que a CPI contra o MST, entendeu? MST não, contra a CUT agora, né? Contra a CUT for aberta e todo mundo descobrir de onde está vindo o dinheiro, essas pelegadas. A hora que abrir CPI contra o MST e começar a investigar toda essa fonte de dinheiro que a esquerda tem, esses jornalistazinhos que fazem documentários, que fazem canais no YouTube com câmeras caríssimas, microfones caríssimos. A hora que todo mundo começar a descobrir de onde está vindo esse dinheiro, aí você vai ver o povo revoltado com essa palavra socialismo, esquerda e proletariado. Por isso que eu estou falando que foi uma pedrinha que abriu, assim, ó, tá vazando e tá craquelando. A hora que abrir uma peça grande aqui dali, estourar, aí eu acredito muito, muito, muito que pela primeira vez o Brasil vai saber o que é poder constituinte. Porque em 88 não foi. Né? Para mim, 88 não foi um poder constituinte. Agora, as próximas serão. Isso significa fazer uma reforma política? De fato, mas não com essa galera que está lá dentro. Porque você acha que na próxima eleição vai ter uma conscientização melhor? As pessoas vão eleger melhores deputados? Você sente que você ajudou a criar uma rede? Você se sente conectado no Brasil inteiro? Como é que é essa sua resposta de rede mesmo? Porque a gente vive, esse mundo da internet, ele é um mundo recente, né? Sim. Cada vez mais os smartphones, as pessoas se mobilizam muito rápido. É um micromundo, né? Esse universo de manifestações é um micromundo. Mas, mesmo nesse universo de micromundo, eu vou no mercado e aí, outro dia eu estava fazendo compras para o acampamento. E aí um rapaz, Alan dos Santos, Terça Livre, posso tirar uma foto contigo, sou teu fã. Aí depois, um policial que chegou para resolver alguma coisa, o seu Alan dos Santos, Terça Livre, eu assisto teu canal. Então, assim, mesmo sendo um micromundo, você percebe que você está entrando nas esferas, né? E eu não quero parar por aí, quero continuar. Eu acredito que eu tenho algo a dar para as pessoas. É pouco, simples, modesto, mas de algum valor tem. E você falou que você não quer fazer o caminho da política. Não, eu prefiro o lado da cultura e da educação. E porque eu sinto assim, que eu estava conversando com uma senhora que eu entrevistei, ela estava me contando que os evangélicos, a igreja, tem muito poder de cooptação das pessoas que têm a melhor oratória dentro do mundo da religião. Eles são muito preocupados em pegar os líderes e para poder botar, você vê que, sei lá, 20, 25% da bancada é evangélica hoje no Brasil. Quer dizer, que a igreja, ela, das diferentes linhas, ela tem essa coisa de formação. Você acha que os novos líderes vão ser pensados também? Como é que vai ser esse processo de renovação de lideranças? Porque alguém tem que estar lá para enfrentar isso. Sim. Você quer cortar a ligação? Porque, na verdade, o PT, por exemplo, ele não criou novas lideranças, né? Eles se concentraram no Lula, falam Lula 2018, Lula 2022, Lula para rei do Brasil, talvez, acho que fosse
Se o desejo dele não teve, eu não sinto a formação de liderança. Eles têm, só que é que eles escondem todas as intrigas internas que eles têm, né? A intriga ela não para de modo algum. Ela está 24 horas, a intriga deles. Qual vai ser a ação? Gramscista? Vai ser bolchevique? Vai ser leninista? Os caras uma laia de gato ali dentro, eles vivem se capando ali. Sabe? Só que como eles são psicopatas, quem está no poder não largou isso por nada. Né? Então o Lula, até que ele fosse convencido de que poderia colocar uma outra pessoa, né, que foi a Dilma, de confiança, nossa, foi difícil para eles tomarem essa decisão. Tomaram essa decisão de colocar uma mulher, porque tinha que ser uma mulher, né, para ser o novo, aquela coisa nova e tal, e se fuderam, né? O socialismo no Brasil, ele é bem fácil de ser desmascarado. Eu estaria desesperado aqui se fosse o Obama, que também é socialista, fosse presidente. A gente estaria fudido, porque até explicar que o focinho de porco é tomado, o povo nem ia acreditar na gente nunca. Era assim, seriam mais 40 anos de conversa. Explicar que o Putin é socialista. Você sabe de uma coisa? Se o Dirceu fosse presidente, eu estaria desesperado. Ninguém conseguiria desmascará-lo. E o Palocci também, né? Ninguém conseguiria desmascarar. O Lula fez a escolha errada, né? Sim, graças a Deus. Isso, cara. Nossa, todo cara. dia. Sim, ele fez. O cara acorda de manhã, olha no espelho e fala... Tá aqui, ele achou que ia mandar nela e ela entrou numa de ninguém vai mandar em mim, né? Sim. E aí que o projeto foi pro ralo. O Brasil é um país muito grande. Se eles tivessem escolhido... Porra, tô com medo de dar ideia pros caras. Mas vamos lá. Se eles tivessem escolhido um homem como Mercadante, por exemplo, sabe, que é um socialista nato, sabe muito bem. Mercadante é totalmente contra o homeschooling, o ensino domiciliar. Ele sabe muito bem que o homeschooling seria teria mil vezes mais êxito do que as escolas públicas e particulares. Fazer por internet, essas coisas? Por tudo quanto é jeito. No homeschooling nos Estados Unidos você pode fazer por internet, você pode fazer com um grupo de mães, por exemplo, você tem 3 mães bem pobrezinhas, aí elas não têm como bancar, aí elas entram em contato com um padre, pastor, ou uma associação de moradores, aí a associação paga aqueles professores ali, e eles dão aula para aqueles filhos ali daquelas pessoas ali, daquela família, a coisa funcionaria, que é uma beleza. Assim como, por exemplo, o que é mais fácil? Comprar um brigadeiro de uma grande empresa ou virar para tua amiga e falar assim, pô, tu tá fazendo brigadeiro? Tô. É quanto? 50 centavos. Pô, maravilha. Você vai lá e compra, né? O mercado, quanto mais na mão da população, melhor. Quanto menos ele está na mão do Estado, mais ele funciona. Deixa eu fazer uma pergunta de outra natureza. Então, o seu canal hoje em dia é uma empresa que funciona, tem anunciante, eu não conheço. Ainda não. A gente quer ir para esse patamar para poder se profissionalizar. Já está com muitos views, você sente que estão crescendo? Como é que... Nós estamos selecionando muito bem os nossos investidores, porque não adianta nada o cara... Então, tem várias pessoas que querem fazer propostas com terça livre, mas eu não quero ninguém que amanhã tenha que botar rédea na minha boca e falar assim, isso aqui você não pode. Não, eu quero mandar tomar no cu quem eu quero. Se for para mudar disso, eu prefiro continuar no YouTube. Entendi. Não, mas você pode ter um canal no YouTube que é patrocinado aqui? Ah, sim, mas eu quero uma web TV mesmo, de fato. E aí você já está trabalhando nessa estruturação para ser economicamente sustentável? Exatamente. Que é a parte mais difícil, né? Porque todas as pessoas competentes que eu conheço precisam de um salário, então normal. Isso é muito difícil, né? Você sente Abrir empresa no Brasil é a coisa mais difícil do mundo. É uma loucura isso. Pois é. Depois eu vou tentar conversar com o Silvio Santos, como é que de cachorro quente ele foi para lá, eu vou tentar pegar o mesmo caminho. Eu acho que está ótimo, né? Alguma coisa que faltou, assim, eu acho que a gente... Você acha que o Temer vai mandar bem? Cara, não sei. Não sei mesmo, é um enigma isso. Porque ele sabe que ele não pode fazer merda agora. Isso me preocupa. Entendeu? Ele é muito mais inteligente que é como eu te falei, entendeu? Criticar uma mulher que saiu da mandioca, cara, é um estalar de dedo, entendeu? Qualquer frentista você só vai entender. Agora, criticar um homem que conjuga os verbos corretamente é foda, né? A melancia, né? A melancia que é verde por fora, vermelho por dentro.
Por isso que eu falei que o comunismo não é uma ideologia. Eles podem se revestir do que eles quiserem, né? Então, essa coisa de sustentabilidade, como eu te falei, o mal é um parasita que se aproveita de várias características boas. É óbvio que a gente quer cuidar de tudo que é nosso aqui, desde seres humanos até animais e plantas e amebas e fungos. É importante a gente cuidar de tudo. Só que tem hierarquia de valores, né? Eu não posso ser a favor de tartarugas, que não pode matar os ovinhos da tartaruga. Que bonitinho, lindo, maravilhoso. Aí a criança não vem da mãe, vai lá e tritura. Entendeu? Então, há uma dissociação aqui muito grande. Então, a Marina Silva, ela é hoje tudo que a esquerda quer. Tudo. Porque ela não vai ficar com discurso leninista, bolchevique, etc, etc, etc. Né? Por isso que eu sempre gosto de repetir, a corrupção ela é uma ferramenta do comunismo e do socialismo, e não a finalidade. Eles só usam a corrupção como ferramenta para manter-se. Então a Marina Silva, ela é hoje a maior inimiga. Para mim, que o Lula já caiu, a Dilma também, agora está na hora de bater na Marina Silva. Sem descansar, porque ela é o discurso perfeito para os socialistas. Mas ela é ou ela é um instrumento só? Como assim? Ela é uma pessoa de esquerda, ela vem da tradição da igreja, não é isso? É da teologia da libertação que eu falei para você, que é totalmente socialista. Ela vem daí, né? Por isso que ela bota o bonezinho do MST e da CUT. Ela ainda bota? Sim, só não bota agora porque publicidade não deixa. Pergunta se ela se arrepende. Totalmente socialista. Maravilha. Já tem um candidato. Qual é o partido que vai responder os seus anseios? Cara, eu não acredito em partido, eu acredito em político. Eu acredito naquele... Se eu sentar com um cara e falar assim, você, vamos lá, olha isso. O que você acha? Não, realmente, isso aqui precisa mudar. Maravilha, você é o cara. E nisso eu tenho amigos, por exemplo, Paulo Eduardo Martins é do PSDB, o Bolsonaro é do PSC, o Francisquini está indo para o PSC, o Feliciano é do PSC, tem gente do DEM, como o Aleluia, o Bruno Araújo. O Bolsonaro é acusado de ser muito de direita. Ele elogiou o torturador da Dilma lá no Congresso. Uhum. Você não acha que o cara de extrema direita também é um perigo, é uma ameaça à democracia de alguma maneira? Tem provas que a Dilma foi torturada? Não sei, mas... Acho que ela está mentindo? Porra, a mulher chegou ao governo com um fuzil na mão no Araguaia. Agora ela é presidente. Eu quero provas. Porque eu tenho provas que ela assaltou banco, que ela sequestrou embaixadores. Entendeu? Eu tenho provas de que ela ficou com homens que eram assassinos e matavam pessoas. Está tudo lá no arquivo. Agora eu quero provas de que ela foi torturada. Mas fora isso, você não acha que a extrema-direita é reacionária de alguma maneira? Assim? O que é extrema-direita? Eu preciso entender para poder responder. Extrema-direita seriam valores muito conservadores, valores muito contra o homossexualismo, contra costumes, contra o Bolsonaro. Contra em que sentido? O cara não pode existir, ele tem que morrer? Eu não sei detalhes, eu estou te falando meio senso comum, eu não conheço tanto discurso. Pois é, você percebe que coloca uma etiqueta nele, que essa etiqueta não existe? Porque se você for conversar com um trabalhador simplesinho, numa favela ou numa periferia, ele vai falar tudo aquilo ali. Ele vai falar que uma guerrilheira tem que ser torturada. Ele não vai falar que você tem que passar a mão na cabeça dela e botar ela numa cadeia com um banquinho de almofada, entendeu? Ou pior, fala para a vítima da Dilma lá o que ela merece. Entendeu? Eu sempre falo o seguinte, coloca a Dilma e o Lula num tribunal popular, numa rua de favela, aí você vai ver o que é extrema-direita. O que é extrema-direita para você? Então? Não, para mim ela não existe, entendeu? Não existe negócio de extrema-direita. Como eu te falei, direita e esquerda foi criada por eles. Por isso que eu falo, eu quero poder constituinte, eu quero que o povo decida. Se o povo, na sua massa, falar que criminoso tem que sofrer, eu estou com o povo. Se o povo falar assim, não, leva para casa. Se o povo falar, leva para casa, por que não a pena de morte, por exemplo? Por exemplo, o Fernandinho Beiramar está controlando a porra toda, ainda está lá dentro da cadeia. Entendeu? Um psicopata, igual aquele cara que entrou com armas lá, atirando nas criancinhas lá em Realengo.
Vai fazer o que com esse cara? Leva para casa, ele tem que ser sócio reconstruído. Você levaria? Seja sincero. Eu não levaria, cara. Quando eu cuidava de moradores de rua, nós tínhamos uma distinção bem clara. Nós chamávamos os irmãozinhos de rua e os moradores de rua. O irmãozinho de rua, ele não tinha idade, nem faixa etária, nem sexo. Ele era aquele que, pela humildade e o reconhecimento da sua dificuldade, ele aceitava que o café com leite estivesse um pouquinho frio. Ele aceitava que o cachorro quente não estava tão quentinho, porque ele está com fome. O morador de rua, não. Ele primeiro pega para ver se está quente mesmo, se não tiver, ele joga assim, ó, joga no chão. Ele pega o cachorro quente e vê se tem mais o que ele quer. Se não tiver, ele pega, abre essa merda, tá uma merda. Tem que fazer essa distinção, entendeu? O necessitado, de fato, ele sabe muito bem quando ele recebe um benefício. Ele é humilde. Agora, quem não é humilde, você pode ser rico, pobre, milionário, miserável, você não pode ajudar. Você tem que esperar. E era assim que a gente tinha que fazer. Quando eu entreguei sopa na favela que tinha, hoje não tem mais, atrás do Castelão em Fortaleza, esse episódio foi bem interessante. Tem tempo para falar? Beleza, foi o seguinte, eu cuidava da cozinha e um grupo de jovens levou uma sopa. Só que 3 dias antes, as lagostas não estavam no tamanho que podia ser pescada. Então o pessoal do Ibama pegou e o juiz tinha que decidir o que fazer com aquilo ali. Então ele entregou para entidades carentes, católicas, evangélicas, espíritas e tal. Então a gente ganhou essas lagostas. Então a gente ficou tudo feliz, né, para os irmãozinhos de rua, a poder comer lagosta. Então a gente estava com um banquete bem digno assim, para eles. E aí, não que a sopa não seja digna, mas, pô, entre uma sopa, uma lagosta, um arrozinho, tal, a gente preferia isso aqui. E um grupo de jovens levou sopa. E aí eu fiquei reclamando. Sabe? Pô, esses jovens são inconsequentes, não perguntam. Eles tinham que falar com a gente primeiro. Aí um irmãozinho de rua, que estava morando com a gente, ele estava me ajudando na cozinha. E brincando, ele bateu no ombro e falou assim, puxa, Alan, o senhor nunca passou fome, né? Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Porque se eu tivesse passado fome, eu entenderia que a sopa dá para fazer um monte de coisa. Ela não iria estragar porque o freezer estava cheio. Quando ele me viu chorando de soluçar, ele virou para mim e falou assim, desculpa, não era essa a minha intenção. Eu falei assim, não, você está certo. É porque realmente eu não sofri o que você sofreu para tomar uma decisão correta. E eu falei assim, tá, e agora, o que eu faço? Eu perguntei para ele. E ele disse assim, não, leva essa sopa em qualquer favela, isso aí acaba. Eu levei a sopa para a favela lá atrás do Castelo, lá em Fortaleza. Quando eu desci a última gota, era uma panela desse tamanho. Quando eu desci a última gota de sopa, ainda tinham 30 crianças correndo na rua da favela, com uma panelinha desse tamanho, tentando pegar sopa. Pergunta para essas pessoas o que eles fariam com um bandido, safado, criminoso, filho da puta que está roubando os outros. Por isso que eu acredito no poder constituinte. Poder constituinte não está preso a esses quadradinhos de faculdade, sabe? Eles são bem mais instruídos do que a gente pensa. Pergunta para essas pessoas o que você tem que fazer com um traficante que fica alimentando playboyzinho, que fica fumando maconha, e por causa disso ele fica matando um monte de policial honesto que está ali tentando fazer um serviço de bem. Pergunta para essas pessoas o que tem que fazer com esse bandido. Por isso que eu defendo. Poder constituinte, o povo. Pergunta para o povo. Não para livro, nem para autor, nem nada. É ali que está o poder de uma nação. Uma nação é o poder constituinte. É um conjunto de famílias que se reúnem dentro de um território, dentro de uma bandeira, de uma nação, de uma língua e de uma arma. Então você acha que a gente está vivendo, estamos inaugurando uma nova era, de certa maneira? Essa coisa, sem dúvida. Desde 2013 mudou totalmente a relação. Bem antes também, bem antes, porque óbvio que são chamas, né, pequenas faíscas, né, que vão saindo, né, pequenas faíscas que vão saindo. Com o avanço da esquerda, essas chamas se aumentam, né? Como as pessoas que falam, não, que o regime militar é isso, que o regime militar é aquilo, que o regime militar é isso. Tá, no regime militar eu teria sido assaltado em qualquer rua do Rio de Janeiro com um revólver na cabeça. Minha irmã que mora no Rio 2 teria sido assaltada na esquina de casa, ela teria medo de levar. Por que hoje você tem que contratar alguém para colocar o teu filho na escola, cara? Se eu ia sozinho, velho. Entendeu? Com o avanço da esquerda, as pessoas foram vendo, olha, realmente aquelas ações lá não eram as mais, não eram as mil maravilhas, mas era melhor que isso aqui, entendeu? Então, o que o Brasil está vendo agora
a uma repaginação e uma reconstrução de visão histórica que ultrapassa o que a mídia fala, vive repetindo como mantra, o que os professores, doutores de honoris causa, né, que já estudou em universidade em Harvard, né, eles estão começando a ser desconstruídos. Né? A grande mídia foi pro saco. Quem acredita em Cristiane Lobo? Cara? Ninguém. Se você tivesse o poder da Cristiane Lobo na Globo, cara, entendeu? Ninguém mais acredita naquela mulher, velho. Falar mentira atrás de mentira. Por isso, quando você me perguntou, eu falei assim, o amor é verdade. Poder constituinte. Nem isso, nem aquilo, né? Mas acho que a Globo quer fazer o quê? O objetivo dela é o quê? Dizer a Globo é uma coisa muito complexa, né? Porque o William Vac é diferente da Cristiane Lobo, entendeu? O Alexandre Garcia é diferente dos dois, entendeu? Já carrega a contradição ali dentro. Você tem... ganha dinheiro com isso. Sim, mas eu acho isso bom. Acho isso bom. Que tenham vozes diferentes, entendeu?